Olá, amigos do SBT News. A nossa equipe segue aqui na Bet Expo em São Paulo. E olha quem está aqui do meu lado, um convidado especial, meu amigo. Grande, Godrinho. Mauro Betting, apresentador, comentarista, narrador também, posso falar, Mauro? Eu já narrei um gol, mas é porque tinha caído a narração no período de pandemia, ficava cada um no estúdio, caiu o sinal do narrador, eu tive que meio que assumir o jogo de Champions, ainda não era pelo SBT, tive que narrar. Mas de tudo, inclusive eu me sinto em casa aqui na Bet Expo porque é da minha família, né? Betting tá no nome, tá no sobrenome, né, Godrinho? Pensam que você também tem uma casa de apostas. Já aqui. pensaram mesmo. Eu trabalho já há mais de 10 anos em parcerias de conteúdo, né? E uma dessas empresas, quando eu fazia propaganda para os caras, o cara, é tua? Eu falei, não, o sobrenome é o bom, né? Que, aliás, é um sobrenome alemão, Bet, não é inglês, mas evidentemente é um nome hoje cada vez mais presente, não só no clube de futebol, mas em qualquer negócio, né? Agora, você que pegou esse começo lá, o que você vê desse tamanho dessa feira hoje? Cresceu demais, né? Demais, não só, evidentemente, a feira que é sempre muito bem organizada, mas o negócio hoje, os clubes não conseguem mais viver sem, as empresas de mídia não conseguem mais viver sem. Eu mesmo que trabalho com esse conteúdo já há mais de muito tempo, influencers, jornalistas, e de novo, mas é aposta, mas tem um esquema. Cara, quem mais quer e quem mais sofre com um eventual falcatrua, tramóia, falta de credibilidade São as próprias casas de aposta. Então, assim, e como em tudo na vida, você fazendo com equilíbrio, né, sem comprometer sua renda, você pode ter a renda, pode ter um prazer, é muito legal. Eu não sou um cara que, apesar do nome, aposte, não é minha característica, até como Murubete, até para falar aí, palpites aqui no SBT, eu sou meio contido. Mas você com parcimônia, e eu até participo de cursos, não eu dou aula de um pouco de futebol, né? Com os traders, os apostadores, que muita gente que eu conheço, que viraram até amigos, ou gente que eu conheço, que são apostadores que tem aquele tirocínio, tem aquele estudo, e é muito estudo para saber, por mais aleatório que no caso específico de um esporte como o futebol ele possa acontecer, tem muito estudo por trás, para você jogar e para você apostar. Então é muito legal, o mercado que chega para ficar e solidificado, com regras claras e sobretudo com credibilidade, todo mundo só tem a ganhar. Agora eu ia te perguntar o seguinte, você disse que não aposta muito e tal, Nada. mas assim, ontem um desses influenciadores falou para mim aqui, perguntei para ele, é melhor você entender de matemática ou de futebol para apostar? Aí ele falou de matemática. E é meio por aí, até com o pessoal profissional, os traders, eu participei, evidentemente, falando de futebol, até eu sou mau aluno de matemática, mas eu estou na turma de humanas, né? E é um pouco das duas coisas. E mais, um equilíbrio para você, o teu coração não te levar torcendo a favor ou contra. A emoção, será que eu vou para um outro tipo de cenário? É uma série de circunstâncias. Também a sorte é algo aleatório, não deixa... Claro que quase sempre o melhor time vence, mas se tem um esporte, né, Godré, que nem sempre o melhor vence é o futebol, o que aumenta a possibilidade de apostas. Por exemplo, na Copa de 14, o jogo da semifinal no Mineirão, 7-1, parece que era um cara na Dinamarca ou na Islândia que ganhou, que tinha apostado 7-1 contra o Brasil. Quer dizer, é um negócio de maluco, né? Mas assim, você precisa ter o equilíbrio, conhecer muito de futebol e também de probabilidades. Então, como quase tudo é multidisciplinar hoje, multicientífico, você tem que ter um feeling, não é só também conhecer muito, é você sacar que pode acontecer alguma coisa, saber de história, saber de momento, analisar se um jogo é na altitude, como é que está a sequência atual do time, de um atleta, como é que esse treinador consegue mudar o jogo. É uma série de valências. Se vai poupar, não vai poupar, então assim, e tem que estar esperto. Como a gente está aí, eu estou há 33 anos como jornalista esportivo, a gente tem que analisar as circunstâncias. Mas é claro que isso é muito mais complexo e, evidentemente, não tem uma só fórmula de sucesso. Agora não posso deixar de perguntar, né? É um assunto um pouco mais sério em relação a essa CPI da manipulação dos resultados, né? O presidente não, né? O CEO dono da SAF do Botafogo. O CEO aí do Botafogo foi lá falar, disse que suspeita de manipulações no futebol brasileiro. O que você acha desse cenário, Mauro? O Godrié, é dever dizer, no Brasil tinha uma expressão lamentável desde os anos 30, ou seja, quase 100 anos, de que determinado jogador, o árbitro, estava na gaveta, ou seja, se era comprado, né? Ele se vendia, era comprado para manipulação de resultado, que era algo muito grave. E sempre se dizia que alguém estava comprado, mesmo que ele não tivesse sido vendido. Ou seja, eu comprei esse cara e evidentemente o intermediário, que era o escroque, não havia pego o dinheiro
do corruptor, mas o suposto corrompido, a grana nem chegava nele. Também tinha muito disso. E como em qualquer área de atividade, o futebol também está envolvido nisso, e ainda mais envolvendo muita paixão e muito dinheiro, é claro que é uma área suscetível a isso. Como é uma igreja, como é um partido político, como é uma emissora de televisão, como pode ser qualquer coisa, uma escola, enfim. Então pode haver, pode. Deve haver, deve. Mas certamente tem menos do que a gente imagina, mas às vezes tem, a gente nunca soube. Agora, o que é deplorável no caso específico do Sr. John Textor, que é um cara brilhante e inteligente, é primeiro ele joga na mídia, joga numa entrevista para um podcast e depois nas redes sociais, antes de levar primeiro ao Ministério Público e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele disse que levou, mas algumas provas que ele tem 100% de certeza, gente, a inteligência artificial, nesse caso, é uma burrice natural. Você não pode dizer que um jogador que pisa na bola agiu com dolo. Como é que a inteligência artificial vai definir se o cara agiu com dolo, se um goleiro falha, se um comentarista erra, se o árbitro tem... Às vezes não é nenhum erro. Ô, Godré, eu posso achar que é pênalti e você pode achar que não é pênalti. Quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. A regra é subjetiva, então tem uma interpretação. Então daí você dizer que pela inteligência artificial alguém manipulou o resultado, alguém entregou um pênalti, alguém cometeu um cartão vermelho propositadamente, alguém perdeu um jogo deliberadamente, é muita irresponsabilidade. Que precisa haver a CPI, como sobre qualquer assunto, precisa. Daí achar que está todo mundo no esquema, que está tudo conspurcado, é uma outra coisa que está anos-luz, para não dizer anos de escuridão, do que falou John Textor, de que muita coisa que está errada no futebol brasileiro, mas que evidentemente eu quero falar, não porque eu estou aqui, mas de novo, a grande vítima de alguma manipulação de resultado envolvendo aposta é a própria casa da aposta. E nos casos dos jogos do Campeonato Brasileiro de Série A levantados, que envolvem Fortaleza e Palmeiras em 22 e Palmeiras e São Paulo em 23, não há nenhum movimento, isso já atestado tecnologicamente, não há nenhum movimento deliberado de aumento de apostas desses dois jogos. Ou seja, se houve uma manipulação, ninguém de casa da aposta saiu ganhando. Mauro, olha, para alguns convidados que sentam aqui desde ontem, a gente já entrevistou mais de 20, eu costumo perguntar para que time que você torce. Nesse caso, eu acho que o pessoal... Tem muito palmeirense que acha que eu torço ou distorço contra o Palmeiras, não é o caso. Mas eu sou Palmeiras e a fase é muito boa. É uma fase impressionante, dando tudo certo pro Palmeiras. Há 10 anos, né? Ano que vem praticamente vai 10 anos exatamente, de boa fase. De né? boa fase, desde o Paulo Nobre, a chegada da Crefisa Fã, Maurício Gagliotti, Dudu, que virou, deu um chapéu nos rivais diretos São Paulo e Corinthians. Tanto é, Godré, que um dos livros que eu estou escrevendo é o livro oficial dos 110 anos do Palmeiras. Há 10 anos eu escrevi do centenário. E estamos escrevendo e, confesso, vai ter umas 60 páginas a mais, porque é muita história para contar desse Palmeiras de 2015 para cá. Dá para terminar, dá para chamar de Academia 3? Eu chamaria de Academia 4, porque naquela era virtuosa da Via Láctea montada pela Parmalat, aquele time que saiu da fila em 93, 94, de 16 anos sem títulos, em 18 meses enfileirou 5 títulos e foi uma das bases do Brasil tetracampeão mundial em 94, para mim é aquela terceira academia. Essa viraria a quarta. Mas como não foi chamada de terceira, pode chamar de terceira, mas pode chamar realmente um dos maiores momentos da história do Palmeiras e de clubes brasileiros nesses 110 anos de Palestra Itália. Querido, obrigado, viu? Sempre um privilégio estar com vocês do SBT e com esse amigaço, esse cracaço que é o Godré.